seja Deus que, por essa liturgia vocacional que o Senhor nos entregou no meio da igreja, de maneira muito não coincidente, mas providente, nesse fim de semana em que essa paróquia inicia um novo ciclo de caminhada, de espiritualidade, junto à minha presença. Agradeço a todos pela acolhida uma vez mais. E hoje nós ouvimos esse evangelho tão bonito, segundo a versão de Lucas. Nós olharmos os outros dois evangelistas sinóticos, Mateus e Marcos, nós também podemos perceber o chamado que Jesus faz aos apóstolos. Mas em Lucas tem essa peculiaridade: o chamado ele acontece a partir de uma experiência de fragilidade dos apóstolos. Nós vemos aqui Simão, aquele que será depois, naquela última ceia, instituído como príncipe dos apóstolos. Ele se depara com a sua fragilidade. É bem verdade que Jesus de Nazaré não era pescador, mas Simão o era. E era um homem entendido com o assunto. E mesmo naquilo de que era profissional, um profissional certamente brilhante, ele se vê numa situação de fragilidade, de pequenez. Nós testamos a noite toda, a noite inteira, e não encontramos nada. Nós fomos à pesca, na verdade não conseguimos pescar nada. O Senhor está me enviando, me mandando avançar para as águas mais profundas, lançar as redes mais uma vez, a pesca. Não pode isso. Meus queridos, nós precisamos entender com este evangelho de hoje que às vezes na nossa especialidade, muitas vezes nas nossas seguranças, Deus não encontra a vez. Às vezes Deus ele quer e Ele age nas situações diversas das nossas vidas, quando nós nos deparamos com fragilidades. É muito interessante que quando eu escrevi meu TCC teológico, eu estudei bastante sobre o sofrimento. E nós muitas vezes enxergamos o sofrimento, como Pedro assim viu, né? Fragilidade, desespero, enxergamos muitas vezes como uma mera condição, um mero infortúnio. E Deus encontra nessas situações um espaço para Ele mostrar que Ele é Deus. Muitas vezes nós precisamos chegar num estado de pequenez, como Pedro assim chegou, para que pudesse perceber, nós também assim possamos perceber que Deus caminha junto de nós. Ora, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. Quem conhece a Terra Santa sabe que também é chamado de Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia. O lago de Genezaré. A multidão estava apertada. Jesus, com sua sabedoria divina, ele encontra um lugar acusticamente perfeito. Ele escolhe a barca de Pedro para anunciar a palavra. É claro que a barca de Pedro, na representação teológica, simboliza a igreja de Cristo instituída por Cristo, que é a igreja católica apostólica romana. Aquela que historicamente nós temos que veio dos apóstolos, que por sua vez fora instituída pelo próprio Jesus. Jesus sobe na barca e é Ele quem fala, é Ele quem anuncia. Nós vemos essa liturgia bastante vocacional que fala do anúncio, do falar, do evangelizar. A própria segunda leitura de hoje, Paulo começa falando: o que eu vos transmiti em primeiro lugar foi aquilo que eu mesmo tinha recebido. Então, aqui nessa segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós vemos o conteúdo daquilo que Jesus fala e daquilo que depois a igreja deverá falar e anunciar, que é a transmissão, a tradição, o grego, ou paradóxis. Nós nos revestimos de Cristo e nos colocamos aqui para anunciar o Evangelho. Nós anunciamos o que pensamos nós mesmos, as nossas ideias e ideologias.
Nós anunciamos aquilo que Jesus anunciou e entregou aos apóstolos. E a Igreja Católica chama, né, esse grande elenco de verdades recebidas de Jesus de depósito da fé. Hoje, quem aqui esteve às 11 da manhã, pôde perceber na profecia de fé e no rito de fidelidade que o padre empossado deve fazer diante do bispo. Ele deve ser fiel às verdades recebidas do depósito da fé. Paulo, ele foi chamado, ele mesmo se reconhece o menor e último dos apóstolos, porque não conviveu com Jesus de Nazaré. Claro que teve a semelhança, caminho de Damasco. Nós sabemos a experiência com Jesus ressuscitado, que nos surpreende numa visão, uma experiência teofânica, uma visão mística, indescritível. Mas ele não anuncia aquilo que ele pensa, ou somente o que ele concebe como uma verdade, ou o que ele recebeu do próprio Jesus. Ele anuncia que ele recebeu dos seus irmãos apóstolos. Se nós pegarmos o peito doutrinal da igreja, nós vemos que tudo que a igreja ensina não foi construído ao longo desses 2005 anos de caminhada na terra, mas foi tudo que recebeu dos apóstolos. Nós não acrescentamos nada e não tiramos nada. Infelizmente, a gente vê nos nossos irmãos de outras denominações religiosas. Quando a gente estuda teologia, a gente tem a oportunidade de frequentar algumas outras denominações religiosas para fazer trabalhos acadêmicos. E você vai olhar para o lugar e fala uma coisa, parece que Jesus é um Jesus diferente do outro, mas tem algo errado. A verdade ela é única. E a verdade ela é imutável. A gente se depara com algumas pessoas que falam: a igreja católica precisa se renovar, precisa deixar muitas coisas de lado, é um pouquinho obsoleta. Ora, nós devemos renovar o nosso modo de anunciar o evangelho, sim, mas o conteúdo, a verdade é imutável. O que é pecado, o que não vem de Deus, que for anunciado outrora, continua sendo pecado e continua não sendo a vontade de Deus hoje e será até o fim. Fiéis à verdade, como disse Paulo, que eu vos transmiti o que recebi dos apóstolos. Olha que bonito. Paulo poderia muito bem dizer: os apóstolos não têm muito convívio com eles, então vou anunciar-vos um evangelho diferente. Não. Nós vemos naquela passagem dos Atos dos Apóstolos, quando na comunidade de Paulo estava aquela discussão se deveriam circuncidar ou não os cristãos que vieram do paganismo. Paulo não decide contratório. Ele vai até Jerusalém para decidir junto com os apóstolos. A igreja, nós não estamos sozinhos, nós somos igreja contra a igreja. A grande tristeza desde o século XVI, com o cisma na Igreja Católica, é que acharam que poderiam ser igreja sem a Igreja de Cristo. Uma alegria nós sermos católicos, e podemos dizer assim: o Senhor subiu na barca de Pedro, que é a nossa barca, e Ele continua junto de nesse por meio dos sacramentos que Ele mesmo instituiu para perpetuar a sua presença. É uma alegria sermos membros desse corpo místico e dessa barca. E nós vemos que, em meio a essa situação de pequenez e carência, certamente Pedro estava se sentindo muito mal essa experiência. Se encontrar com Jesus e perceber que pescou a noite toda, que na verdade não pescou nada, que tentou pescar a noite toda e foi uma pesca frustrada. Ele estava certamente cabisbaixo, triste, mas na obediência à palavra, a obediência a Deus, a verdade, faz com que nós encontremos abundância em Deus, porque Deus tudo prepara. Ele experimenta que Deus é quem supre a sua fragilidade. E em meio a essa situação de pequenez é que Jesus lança o chamado. Ele até tenta se afastar: afasta-te de mim, porque
eu sou um pecador. Como nós vemos na primeira leitura de hoje, Isaías vai até o templo, 8 séculos antes de Jesus, essa experiência, e ele faz uma experiência teofânica. Deus, ele se mostra a Isaías, né? Os anjos, os serafins cantavam diante daquele homem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aquilo que nós repetimos em todo o início da oração eucarística. Isaías, ele percebe também a sua divindade, como Pedro percebeu, né? Eu me centrei em mim mesmo e percebi a minha fragilidade, a minha miséria. Eu não sou digno de me aproximar daquele que é tão perfeito e grande. A mesma experiência de Isaías. Ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. E Deus disse: quem eu enviarei? Quem irá por nós? Olha só, dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Não são pessoas grandiosas. Não. São perdidos que Deus escolhe sempre os mais frágeis. Por quê? Porque na fragilidade ele tem espaço para mostrar o seu poder. Deus tem grandes planos para mim, para você que aqui está nessa igreja, que nós aproveitemos isso, na nossa pequenez e fragilidade. Deus irá de mostrar peças abundantes. Para terminar, esse evangelho também nos leva a refletir, meus queridos, as situações difíceis da nossa vida. Não é verdade que na vida nós temos situações que a gente diz: o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Para onde ir? É a experiência que Pedro fez. Calma, né? Jesus diz a cada um de nós hoje: acalme-se. Eu estou na barca. Simplesmente vai. Simplesmente olhe para frente e caminhe. Porque eu estou junto de você. Que essa palavra hoje desperte no nosso coração. Primeiramente, um amor à igreja na qual nós congregamos, que é a igreja de Cristo. E também uma confiança estupenda no poder de Jesus, que está junto de nós. Hoje, na hora de você comungar, né? Sabe aquilo que para você tem sido pesca, frustrado. Todos nós temos medos, preocupações, situações de desespero. Consagre ao Senhor. Ele está na barca. Confiemos nisso. Assim seja. Estamos silêncio. Pensemos um pouquinho nas pescas frustradas da nossa vida pessoal, familiar, nas situações em que nós precisamos de Deus.